Olha, gente, no centésimo dia de 2023, no Old National Bank, Louisville teve o seu nome adicionado à lista de cidades que perderam vidas em mais um tiroteio em massa. Mas isso era apenas uma questão de tempo, tá? Louisville lamenta as 5 vidas perdidas, o Josh Barrick, o Tommy Elliott, o Jim Tweet, a Juliana Farmer e a Diana Eckert. 9 pessoas ficaram feridas, uma permanece em estado grave e a cidade está completamente traumatizada. Nós não podemos mais oferecer pensamentos em orações sem também nos comprometermos com ações significativas ou ainda o que pode acontecer é que as nossas condolências serão vazias. Essa violência armada não é apenas sem sentido. Ela está enraizada em teimosia, apontar de dedos e pontificações de plataforma. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa de solução. Por que é tão difícil para os nossos representantes eleitos implementarem o que a maioria dos constituintes dizem que quer? Mais de 70% dos americanos dizem que as leis de armas elas devem ser mais rígidas, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Chicago Harris School of Public Policy e a Associated Press e o Nork Center for Public Affairs Research. Esse número inclui metade dos republicanos, a grande maioria dos democratas e a maioria daqueles que vivem em lares com armas de fogo. O Kentucky, ele acaba de votar para se tornar um estado santuário da segunda emenda da Constituição. Em vez de gastar tempo legislativo codificando verificações de antecedentes de restrições de armas, garantindo que apenas proprietários responsáveis de armas de fogo tenham armas em sua posse, a legislatura estadual votou para proibir as agências locais de aplicação da lei, lá no Kentucky, de aplicar regulamentações federais de armas de fogo. É isso que significa ser uma cidade em um estado santuário. Como esses legisladores devem responder agora às vítimas e às famílias que perderam esses entes queridos, hein? Como que eles conseguem se reforçar e impedir que os municípios façam o que é melhor para suas próprias comunidades? O prefeito Craig Greenberg, ele tentou. As armas que foram retiradas das ruas do Kentucky pela polícia, elas vão direto para leilão. Mas aí acabam nas mãos das pessoas determinadas a fazer o mal e cometer crimes. Muitos ativistas dos direitos das armas, eles gostam de dizer que criminoso é o culpado, não a arma. Mas talvez, apenas talvez, um bom começo seja garantir que os criminosos não tenham acesso às ferramentas destinadas a causar o máximo de danos, por exemplo. Será que talvez a gente deve apoiar melhor as nossas forças policiais, ajudando a desarmar esses criminosos? Olha, como um sobrevivente de violência armada, e tendo sido inclusive baleado no seu próprio escritório de campanha, o prefeito Greenberg, lá de Kentucky, de Louisville, ele vê o valor em mitigar os horrores que continuam a acontecer nas nossas ruas por causa da simples acessibilidade. Considerando que a polícia de Louisville é a maior fonte de armas confiscadas do Kentucky, ele esperava tornar as armas inúteis antes de entregá-las para leilão, mas essas legalidades acabaram frustrando o plano dele. Se os legisladores estão insistentes em ignorar o que a maioria dos seus constituintes querem, os habitantes do Kentucky devem usar as suas vozes. Nós precisamos de líderes que priorizem a segurança pública e o bem-estar dos cidadãos, em vez de proteger interesses políticos e econômicos. A gente não pode permitir que a retórica inflamada dos grupos de pressão pró-armas continue a governar as nossas políticas de segurança pública. A violência armada é um problema de saúde pública e a gente precisa agir com a mesma urgência que a gente faria se fosse, por exemplo, uma epidemia, uma pandemia. Inclusive, essas são as palavras do presidente Joe Biden, que há muito tenta dificultar o acesso às armas de assalto, como essa que ocasionou essa tragédia lá em Kentucky e também em tantos outros lugares. Gente, a gente precisa de políticas de controle de armas inteligentes e que sejam baseadas em evidências que levem em conta a segurança de todos os cidadãos e não apenas dos proprietários das armas. A gente precisa de verificação rigorosa de antecedentes e também uma verificação universal para compradores dessas armas. E a gente precisa fechar as brechas que permitem que os criminosos
e as pessoas com históricos de doença mental tenham acesso às armas. A gente também precisa abordar as raízes profundas da violência armada na nossa sociedade, incluindo a desigualdade econômica, o acesso limitado à saúde mental e ao estresse crônico, além dos traumas relacionados ao racismo sistêmico. A gente precisa investir em programas de prevenção de violência, como, por exemplo, assistência à saúde mental e aconselhamento para jovens em risco, justamente para ajudar a interromper esse ciclo de violência. Em vez de esperar por uma outra tragédia, a gente tem que agir agora. A gente tem que exigir que os nossos representantes, esses que foram eleitos por nós, tomem medidas concretas para proteger a nossa comunidade e a nossa segurança pública. Juntos, a gente pode trabalhar para acabar com a epidemia de violência armada na nossa sociedade e garantir um futuro. Não só um futuro mais seguro para todos, mas garantir um futuro. Pense nisso.